Paz e graça a todos do canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Eu quero mandar um alô, uma paz do Senhor gloriosa para a nossa irmã Valdete Rodrigues, também para a nossa irmã Mônica, da Itália, para a nossa irmã Patrícia, que mora nos Estados Unidos, e também para todos os irmãos, amigos, pessoas que têm me assistido aí em Porto Rico, as pessoas que têm me assistido em Portugal. Eu quero apresentar todos os amigos e irmãos que moram neste país abençoado aí em Portugal, todos que me assistem na França, no Brasil, na maioria das regiões do Brasil. Deus abençoe a todos vocês. E vocês que já são inscritos no meu canal e que está sempre assistindo e deseja que esteja mandando uma paz do Senhor para você, só é você colocar aí embaixo no vídeo, que eu vou estar anotando e vou estar mandando o alô para você também, tá bom? Hoje eu tirei para nós meditarmos um pouco nas Escrituras. Vamos ler o livro do profeta Isaías, o primeiro capítulo do livro do profeta Isaías. É este livro que a gente vai estar lendo neste momento. Aqui diz: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Versículo 2: ouve, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles pecaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de maligno dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Porque sereis ainda castigado. Toda a cabeça está enferma, todo o corpo fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, chagas podres, não espremidas nem ligadas, nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos os devoraram em vossa presença, e está devastada em uma subversão de estranho. Versículo 10: ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto de holocaustos, de carneiros, de gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requerereu isso das vossas mãos, que viesse pisar os meus atos? Não tragai mais ofertas de balde, ou incenso para mim. O incenso para mim é abominação. E também as festas da lua nova e sábado e a convocação da congregação. É sobre isso que nós estaremos meditando agora, neste exato momento,
com todos os amigos e irmãos que estão me assistindo aí agora por este canal. Falar do livro do profeta Isaías, nós temos que entrar um pouco sobre o assunto do reino de Israel. Nós sabemos que antes o Israel era regido por Deus. Então, se Israel era regido por Deus, então o reino de Israel era regido de uma forma teocrática. Ou seja, Deus é quem liderava o povo de Israel, não tinha reis. Mas o povo de Israel, olhando o exemplo de outras cidades, de outros países, eles começaram a sentir o desejo no coração deles de também ter um rei. Então, Deus fez a vontade do povo de Israel e levantou um rei, na qual esse rei, o primeiro rei de Israel, foi Saul. Esse Saul, ele governou sobre as 12 tribos de Israel. Ele governou sobre as 12 tribos. Levou 40 anos o governo de Saul. Depois veio o governo de Davi. Davi também reinou mais 40 anos. Então, vamos fazer a conta, 40 com 40, 80 anos. Reinou Saul e Davi. O terceiro rei foi o filho de Davi, Salomão. Salomão também reinou 40 anos, sendo que 30 anos ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Os outros 10 anos ele se desviou dos caminhos do Senhor. Ele casou com mulheres que se prostituía com outros deuses, colocou no seu palácio várias mulheres, como você vê na Bíblia de Salomão, ele chegou a ter 700 mulheres e 300 concubinas. Então, ele fez o que era mal aos olhos de Deus. E houve a divisão das tribos depois da morte de Salomão. Por que houve a divisão das tribos depois da morte de Salomão? Houve a divisão das tribos depois da morte de Salomão por causa do pecado da idolatria de Salomão. Deus ainda teve misericórdia da linhagem de Davi por causa de Davi. Porque Davi teve até o fim da sua vida, ele procurou andar nos caminhos do Senhor. Então, assim que Salomão morreu, entrou-se o governo de Roboão, filho de Salomão. E a forma que houve a divisão deste governo é que teve os anciãos compareceu perante o rei Roboão e explicou a situação do povo de Israel, que estava sobre um jugo, um fardo muito pesado, enquanto governava Salomão. E esses anciãos aconselharam a Roboão para que Roboão aliviasse o fardo do povo. E Roboão foi pedir conselhos aos seus amigos mais jovens, aos seus amigos mais chegados. E os amigos mais chegados de Roboão trouxeram um conselho nada bom. Um conselho que iria levar à divisão do reino, à divisão das tribos. E porque Roboão ouviu este conselho, houve a grande divisão, onde
10 tribos ficou com Jeroboão. Jeroboão, um dos homens que era muito conhecido e atuava em um lugar de destaque muito grande, era como se fosse um general que trabalhava a favor do rei, do rei Roboão, trabalhou bastante tempo para Salomão, mas com o passar do tempo, ele assumiu essas 10 tribos, ficando só 2 tribos com Roboão. E por causa disso houve essa grande divisão. Mas nós estamos falando aqui, aí ficou dividido, Reino do Sul, que é o reino de Judá, e Reino do Norte, que é o reino de Israel. Então, cada um dos reis que foram assumindo, alguns faziam o que era bom aos olhos de Deus, prosperava. Outros faziam o que era mal aos olhos de Deus, decaía, sofria o rei, sofria o povo. Então, é sobre isso que nós estaremos falando agora. Sobre por que o profeta Isaías trouxe palavras tão duras. Por que Deus levantou profetas para trazer palavras tão duras para aquele povo? Para quem não sabe, o profeta Isaías, o significado da palavra Isaías, significa Deus é auxílio, Jeová é auxílio, o Senhor é auxílio. Tudo a mesma coisa, Jeová é auxílio, o Senhor é auxílio, Deus é auxílio. Então, nós sabemos que o governo de Israel, eles ficaram unidos até 1051 antes de Cristo. Depois que houve toda essa divisão, em 931 antes de Cristo foi dividido por causa do pecado da idolatria de Salomão, ficando o reino do norte e reino do sul, como eu já falei. Deus levantou o profeta Isaías para profetizar no reino do sul, reino de Judá. Na época do profeta Isaías, você vendo no próprio capítulo do versículo 1, você vai ver aqui, que Isaías era filho de Amós, Era filho de Amós, ao qual ele viu a respeito de Judá, Jerusalém, nos dias. Quem reinava nos dias? Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Quando Deus levantou o profeta Isaías, foi tempo depois, mais ou menos 10 anos depois da morte de Uzias, ou antes. Os historiadores não explicam muito sobre esse assunto. Mas foi na época ainda de Uzias. Uzias foi um bom rei, fez o que era agradável aos olhos de Deus. O filho de Uzias também foi um bom rei, que foi agradável aos olhos de Deus. Mas já o rei Acaz foi um dos piores reis. Um rei perverso, mau. E o profeta Isaías, ele já estava trazendo uma mensagem para aquele povo, porque muitos estavam seguindo o pecado dos reis anteriores que pecaram contra Deus. O povo de Israel, na época, era muito costume deles se prostrarem perante outros deuses, criarem bezerros de ouro. Lembra lá no deserto, assim que Moisés sumiu, que acharam que Moisés tinha morrido, que foi que induziram Arão a criar? Um bezerro de ouro. Tempos depois, os reis também, muitas das vezes, fizeram isso. Criaram uma escultura com bezerro de ouro para poder o povo se prostrar. Então Deus levanta o profeta Isaías
e o profeta Isaías prega no reino do sul palavras duras direcionadas por Deus. Então ele prega no período de 4 reis importantes. Uzias, que afirma os estudiosos que Uzias era primo ou tio de Isaías. Isaías veio de linhagem nobres. Assim dizem os historiadores que estudam sobre este assunto. Então, era por isso que Isaías ele podia entrar e sair entre o povo nobre. Então, Deus levantou Isaías e Isaías começa a pregar. Isaías começa a falar o que Deus está passando para ele. Isaías começa a dizer, ouve, ó céus, prestai ouvidos, ó terra, porque fala o Senhor, criei os filhos, exalcei, mas eles pecaram contra mim. Deus está dizendo para eles Deus está dizendo para aquele povo, que aquele povo, eles tinham pecado contra Deus. Aquele povo tinha feito o que era mal perante os olhos de Deus. Ele chega a dizer aqui no versículo 3, meus amados, queridos irmãos, vocês que estão me assistindo e me ouvindo agora, que o boi conhecia seu possuidor. Quer dizer, o boi conhecia seu dono. Ele diz, o jumento, a manjedoura do seu dono. Mas o povo de Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Olha que situação estava o povo do reino do sul. Prevaricaram, pecaram contra Deus e eles estavam achando que eles estavam certos. Eles estavam achando que as coisas estavam indo tudo bem para eles. E aqui no versículo 4, o profeta Isaías chega a dizer, ai da nação pecadora, do povo carregado de pecado, da semente de maligno, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor. Então aquele povo já estava desviado, eles deixaram de obedecer a Deus e começou a fazer a concupiscência do seu coração. E em vez de agradar a Deus, eles blasfemaram do Santo de Israel. Ele diz aqui, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Por causa disso, Deus estava prometendo que viria sobre eles um grande castigo por causa da sua desobediência. E aqui ele diz no versículo 5, porque sereis ainda castigados. Aqui é a promessa de Deus de castigo para o povo rebelde e desobediente. Um povo que Deus tirou lá do Egito, que Deus fez abrir mar vermelho, de que fez grandes sinais acontecer, estava na rebeldia. Então ele diz, porque sereis ainda castigados, se vocês vos rebelares. Eles tinham se rebelado contra Deus. Deus ainda diz, olha, toda a cabeça está enferma. A cabeça, ele está se referindo os reis. Os reis que comandavam sobre o corpo, que era aquela multidão que era comandado pelos reis. Então toda a cabeça está enferma. Todo o coração está fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Então, o cabeça estava doente, então o povo também seguiram o mesmo objetivo da cabeça. Tudo que o rei fazia, o povo também estava fazendo, desagradando a Deus. Então, ele chega a dizer aqui, as chagas estão podres, não espremidas, nem ligadas, nenhuma delas amolecida com óleo. Irmãos, que situação terrível estava o povo de Israel nessa época. Uma situação tenebrosa. Agora, nós entramos agora para a situação nossa, brasileira, povo brasileiro. Quantas pessoas não estão nessa situação? Servia a Deus, adorava a Deus, fazia o que era bom aos olhos de Deus e agora estão desviados. Estão prostrando-se perante a outros deuses. Deixaram a verdade e seguiram por um caminho totalmente errôneo.
Deus está falando contigo agora, meu irmão e minha irmã. Deus está falando contigo também. Precisamos abrir os nossos olhos e deixar que o Espírito de Deus trabalhe na tua vida, trabalhe na minha vida e na tua vida. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e voltar a obedecer e agradar ao Senhor. E aqui diz: a filha de Sião ficou como a cabana, como a chupana de pinal cercada. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixar algum remanescente, já como Sodoma, seria um semelhante a Gomorra. Vocês lembram o que foi que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do pecado que cheirava mal aos olhos de Deus. Deus estava prometendo aqui ao povo de Israel, ao povo do Reino do Sul, que por uma misericórdia ele ainda ia deixar um remanescente. Mas senão eles iam seguir o mesmo caminho de Sodoma e Gomorra. Perante os olhos de Deus, eles estavam sendo considerados como Sodoma e Gomorra. Por isso que o profeta diz aqui, já como Sodoma e Gomorra seríamos semelhante a Gomorra. Mas pela misericórdia de Deus, Deus ainda deixou um pequeno remanescente. E ele ainda avisa, ele diz aqui no versículo 10, ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvido à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Então, imagine, tudo aqui, Sodoma e Gomorra tinha sido destruído. Mas por causa do pecado de Sodoma e Gomorra, por causa do pecado do povo de Israel, eles estavam sendo considerados como Sodoma e Gomorra. O pecado estava cheirando mal às narinas de Deus, estava irritando a Deus. Quantos hoje estão irritando a Deus? Quantos acham que estão agradando a Deus e estão fazendo com que Deus fique irado com os atos, com as formas que agem? E ele diz no versículo 11, preste bem atenção no versículo 11. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Para que serve você fazer tanto sacrifício? Você até jejuar, você fazer várias e várias horas de oração, mas por qualquer coisa você se volta contra Deus. Por qualquer coisa você rebeleia, age com o pecado da rebelião. Qualquer coisa você procura se prostrar perante outros deuses. Porque existem pessoas que dizem servir a Deus, que vai procurar a igreja de Deus, até diz que segue a Deus e vai procurar outros caminhos. Usar de fazer feitiço para as pessoas, usar de fazer macumba para a pessoa e dizendo que está na igreja. Era assim que estava acontecendo com o povo de Israel. Isso deixava Deus irado. Isso deixava Deus de uma forma que Deus não conseguia nem olhar para aquele povo. Então Deus diz aqui, para que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? Já estou farto de holocaustos, de carneiro, de gordura, de animais, de sangue de bezerro, de cordeiros, de bodes. Sabe o que é que Deus quer, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão me assistindo aí agora? Deus, Ele quer, o principal das nossas vidas é a nossa obediência. Que obedeçamos a sua palavra e que que estejamos agradando a Ele. Mas com obediência na palavra de Deus. Ele quer a nossa obediência. Você pode até sacrificar, você pode até ofertar, mas o principal é a obediência. Se você não obedecer a Deus, nada serve o que você faz. Dei calabra suriandarai. Deus, Ele quer de nós primeiro a obediência.
Não, ó o versículo 13, não tragais mais oferta de balde ou incenso para mim. Abominação é também a festa de lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Meus irmãos, não adianta, eu vou parar por aqui porque o nosso tempo já está passando e rapidinho. Mas o que eu quero te dizer neste momento, que não adianta eu fazer festa aqui na igreja. Não adianta dizendo que é para Deus, vamos fazer uma grande festa para Deus. Não adianta eu trazer altíssimas ofertas para a casa do Senhor. Não adianta eu fazer vários atos de sacrifício se o meu coração estiver rebelde para Deus. Se a minha vida não estiver agradando a Deus. O principal que eu tenho que estar fazendo é procurando obedecer a Deus. Quando eu estiver obedecendo a Deus, agradando a Deus, então eu posso oferecer o melhor sacrifício, eu posso oferecer a minha melhor oferta, mas o principal de tudo é a nossa obediência. O que eu quero falar para você, que o povo de Israel, eles foram, as profecias do profeta Isaías cumpriram todas. Ele foi um profeta que profetizou a destruição do templo, aconteceu. Ele profetizou, ele é conhecido como profeta messiânico, pois ele profetizou a vinda do Messias e cumpriu. Então, o profeta Isaías foi um dos grandes profetas, e se você parar para estudar o livro do profeta Isaías, você vai ver todas as mensagens poderosas escritas pelo profeta Isaías, alertando o povo. Só que o povo não deu ouvido, por isso que foram levados. Aí você lê às vezes a Bíblia e vê que o povo foi levado a cativeiro, vê que o povo foi levado para ser escravo. Aí diz, por que que Deus fez isso? Por que que Deus foi tão cruel? Deus deu várias oportunidades. Deus usou seu profeta, Deus avisou, Deus prometeu várias coisas, mas o povo não deram ouvido. Então, muitos pagam o preço porque não dão ouvido à palavra de Deus. E Deus está falando contigo hoje, minha irmã, meu irmão. Dê ouvido à palavra de Deus. Porque não adianta. Nós pagamos um alto preço se não ouvirmos a palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa obedecer a Deus. E isso vai fazer com que você vença. O final da vida do profeta, diz os historiadores, de que o profeta Isaías, ele foi morto pelo rei Manassés, na qual esse rei Manassés acerrou ao meio. Cerrou o profeta ao meio, porque não quis ouvir a palavra de Deus. Ele ficou tão irado quando o profeta entregou a mensagem, que cerrou o homem ao meio e matou ele. Mas ele morreu sendo fiel, entregando a palavra de Deus. Então, para não ser longo no nosso vídeo, vamos orar ao nosso Deus. Pai, a tua palavra hoje, palavra do dia, foi uma palavra poderosa, escrita no profeta Isaías, grande profeta de Deus. E eu quero pedir a Ti, Senhor, de que tenha pessoas que tenham assistido esse vídeo até o fim e que o Senhor tenha falado ao coração dele ou dela. E que resolvam mudar
resolvam ter uma vida transformada por Ti. Que só o Senhor transforma as vidas. Só o Senhor transforma os corações. Transforma, meu Deus, o coração e a vida desta mulher e deste homem. Eu oro, eu abençoo a tua vida agora, em um nome de Jesus. Eu declaro que você vai conseguir obedecer a Deus. Eu declaro que você vai andar nos caminhos de Deus. Eu declaro que nenhum mal vai conseguir atrapalhar aquilo que Deus tem a fazer na tua vida. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo a todos vocês. Obrigado a todos vós que me assistiu até agora. Espero que tenha contribuído para vocês estarem mais firmes e fortalecidos na presença de Deus. Deus é grande, Ele é nossa força, Ele é nossa cidade forte. Sem Ele, nada nós podemos fazer. Você que é daqui de Barueri, amanhã nós temos uma grande campanha. Campanha onde nós oramos toda sexta-feira, oramos por libertação. Se você precisa ser liberto, venha perante o altar do Senhor. Quem vai te libertar é o Senhor Jesus. Não sou eu não, é Jesus que vai te libertar. Ele vai fazer uma grande obra na tua vida, no trabalho de libertação. Então fica na Rua Istambul, número 18, bairro Vale do Sol, Barueri, São Paulo. Rua Istambul, número 18, bairro Vale do Sol, Barueri, São Paulo. Se você deseja falar comigo alguma coisa, às vezes você precisa estar ligando para pedir um conselho, uma oração, e deseja estar falando comigo, meu número é 19, 9 na frente, 89, 95, 13. 89, 19, 95, 13. Tá bom? 19 é o prefixo. 19 é o prefixo. Você vai colocar o 9 na frente. Aí você vai colocar o telefone, que é 89, 19, 95, 13. É isso aí. Você que não é inscrito no meu canal, aproveite, se inscreva aí no meu canal e receba outros vídeos que vai estar falando grandiosamente ao nosso coração, tá bom? Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência de todos vocês, porque meu vídeo está chegando em muitos lugares porque vocês têm dado crédito à palavra de Deus. Se você ainda não adquiriu o meu livro Decifrando Sonhos com Fábio Silva, só é você entrar em contato comigo e aí eu vou estar passando para você o número da conta, você vai estar fazendo o seu depósito, você me passa o seu endereço e eu envio para você o livro Decifrando Sonhos com Fábio Silva, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor, um grande abraço.